Mas, amém. Boa noite aí, meus irmãos. A gente está com um tema aberto aí para janeiro, né, de secretismo. E aí, como o tema não é muito fechado, né, a gente achou que caberia falar de algumas seitas, né? Heresiologia, né? A gente vai falar hoje né, testemunhas de Jeová. Em primeiro lugar, assim, é importante a gente fazer a distinção que quem chega na porta de sua casa, o que a gente vai falar aqui hoje é o perigo da doutrina que eles carregam e como você pode usar a oportunidade deles chegarem na sua casa para você evangelizar. É o que eu tento fazer, né? Mas não é para todo mundo, né? Não sabe brincar, não brinca. Porque ele, na verdade, é um dos grupos. Vou falar o grupo, de novo, né? A gente tem que focar na doutrina. É uma das doutrinas mais perigosas, a dos testemunhos de Jeová. Por que eu falo, não vou falar do grupo? Porque às vezes a pessoa que está ali na tua casa, nem sempre é aquela pessoa que está com a intenção ruim, né? E nem sempre conhece a fundo o que está asseverando, né? Às vezes ela é uma vítima, né? Igual eu vejo muitos jovens, né? Eles cresceram ali, foram doutrinados e estão ali levando a doutrina deles, né? E aí eu tento fazer o quê? Eu tento confrontar, eu tento ouvir, tratar com respeito, porque o que eles mais recebem é desrespeito. E se você for desrespeitoso, você vai conseguir nada, né, com eles. E também, assim, você tem um discernimento do até que ponto vale a pena você falar e até que ponto não vale a pena você falar. Né? Eu sempre procuro ouvir e deixar eles falarem, não focar nas coisas periféricas, né? Por exemplo, é um tema muito extenso, a gente tem pouco tempo para falar aqui. Facilmente a gente pode extraviar o assunto para escatologia e a gente vai rodar e não vai chegar no cerne do problema, no cerne da questão, porque eles falam muito de escatologia e rapidamente a gente pode extraviar muito para cristologia, que é o cerne da questão, mas se a gente for falar de cristologia não dá tempo hoje e nem no bate-papo com o testemunho de Jeová na sua porta. Então você tem que ir na veia, na ferida, né? Você tem que ir direto ao ponto. Qual que é o blá 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 não interessa. Você não está interessado em mudar a escatologia deles. Você não está interessado em mudar nenhum tipo de doutrina deles. Você está interessado em confrontar o ponto herético, né? Porque nem toda igreja que prega heresia é necessariamente uma seita. Vocês concordam? Por exemplo, nós entendemos que os presbiterianos pregam heresia quando eles pregam sobre batismo de crianças. Nem por isso nós não os consideramos como irmãos. Nem por isso nós os consideramos como uma seita, muito pelo contrário. Não é? É uma igreja cristã muito bem sólida nas sãs doutrinas, né? Então, assim, às vezes a gente perde tempo dando volta. E você não vai no cerne da questão. E aí você perde a batalha. Você perde o embate, você perde o confronto. Porque às vezes o cristão, ele vai para a porta atender a testemunho de Jeová, querendo ganhar uma batalha teológica. Você já perdeu. Você já perdeu. Você, beleza, você saiu dali, parabéns para você, humilhou a testemunho de Jeová. Tá, o propósito era esse? Né? O propósito não é esse. O propósito ou é você defender a sua fé, e se for esse o sentido, você não tem nem por que recebê-lo.
né? Você fala, estou ocupado, tchau, volta outrora. A gente não concorda, então você não me leva a mal não, mas... Enfim, seja curto, não precisa ser grosso. Agora, se o seu propósito é ganhar a pessoa, aí você tem que ir no cerne da questão. E para você ir no cerne da questão, você tem que necessariamente ouvir para ser ouvido. Só que às vezes o ouvir de forma despreparada pode ser nocivo, né? Às vezes você ouve umas coisas que fala, mas na minha igreja local não estão falando disso. E esse é o problema de nós cristãos. Antigamente, os testemunhos de Jeová não tiravam farinha com os evangélicos, né? Hoje em dia, os evangélicos estão sendo presos para eles, né? No mínimo, o cara não sai de lá meio confuso, porque não conhece a sua própria doutrina. Só dando essa introdução, eu quero ler 3 versículos assim, porque a gente vai entrar em algumas questões de cristologia. Então, eu gosto sempre de fazer um sanduíche, né, antes de falar assim, o ponto de vista deles, falar a verdade que as Escrituras dizem. Então vamos lá. Isaías 55:3 diz o seguinte: inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Então, Deus falando para o seu povo. E aí Jesus, né, cita essa passagem de Isaías, referindo a ele mesmo, como o próprio Deus. Ele diz, em Mateus 11, no 27 e no 28, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Ou seja, Jesus tem a primazia de revelar ou não o Pai a alguém, ou alguém para o Pai. Isso está nas mãos de Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Deus. Vinde a mim, aí aqui ele cita Isaías, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. 1 Timóteo 3,16, texto lindo, diz assim: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifesto na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Louvado seja o nome de Jesus. Os testemunhos de Jeová, eles andam de porta em porta. E quando você vê, espalhando suas doutrinas e literaturas. E quando você vê os números, é assustante, alarmante e preocupador. Em 2005, foi estimado que eles gastaram 1,2 bilhões de horas batendo de porta em porta. Eu tentei fazer um cálculo assim. Geralmente eles aparecem lá em casa no sábado, né? Vamos supor que eles trabalhassem sábado 8 horas. Aí eu tentei fazer um cálculo assim de quantas pessoas precisaria para cumprir essa carga horária. E eu cheguei no número estrondoso de 2,8 milhões de pessoas batendo de porta em porta. E a denominação deles tem apenas 8,5 milhões. Isso são números de 2005. Então, ou seja, 34% dos fiéis deles são ativos, né? Batendo de porta em porta. E os que não estão batendo de porta em porta estão sendo treinados para bater de porta em porta. Isso não é assustador? Né? E ao mesmo tempo, quando a gente compara, né, será que a gente tem esse percentual batendo de porta em porta? Não tem. Não tem. Então, assim, é uma coisa alarmante, né? Se originou em Pittsburgh, na Pensilvânia, Estados Unidos, e hoje tem a sede no estado de Nova York, na cidade de Warwick. O fundador é Charles
Aldous Huxley. Deixa eu falar do contexto. Na América puritana, né, a América que foi colonizada pelos puritanos, né, ela, no século XVII, ela foi fundada, o cristianismo lá, em firme rocha, né? Era um puritanismo, era uma doutrina puritana, né? Calvinista, robusta. Depois teve um liberalismo teológico muito grande no século XVIII, onde surgiram figuras pelagianas e semi-pelagianas, né? Como Charles Finney, que infelizmente você tem acesso facilmente a uma teologia sistemática de Charles Finney, né? Em qualquer livraria evangélica, né? Porque a CPAD fez o favor de publicar. E o cara é semi-pelagiano, ou seja, o pelagianismo diz que você constrói a sua salvação. Deus joga a corda lá, você está no poço e você vai puxando com o seu esforço, né? Então, nada mais herético, né? O grande problema da heresia, quando ela se torna, ela faz... existe um limite ali que você tem seita, né? E, sei lá, heresias toleráveis. É o seguinte, você está acrescentando à cruz de Cristo alguma coisa, ou está tirando da cruz de Cristo alguma coisa. Sempre que você acrescenta ou tira da cruz de Cristo algo, você está num nível forte de seita, né? Heresia pesada, né? Enfim, o semi-pelagianismo é uma heresia pesada, o pelagianismo também. E o grande problema dos arminianos de hoje é que eles não são arminianos, eles são semi-pelagianos. Esse que é o problema. Se eles fossem arminianos, estaria de bom tom, estaria de bom tamanho, né? Só que eles não são, eles são semi-pelagianos, eles querem acrescentar coisas à cruz de Cristo. Não, eu faço o meu caminho, eu decido, aquele papo de autoajuda, né? Eu faço o meu destino, né? É a mesma coisa. Então, assim, nessa época de Charles Finney, assim, surgiu muitos movimentos frágeis, teologicamente, mas explosivos em número, né? Avivamentos com pouco conteúdo teológico, pouco laço teológico, muita heresia, né? E foi nessa época também que surgiram figuras como Jonathan Edwards, né? Que veio estudar esses movimentos, né? Que eles chamavam de avivamento, né? E veio falar da espiritualidade, enfim, veio trazer um peso teológico, né? Para confrontar esses movimentos. Mas nessa era, Charles Finney, surgiu muito o movimento adventista, né? E aqui eu não estou falando da denominação adventista do sétimo dia. Também surgiu nessa época. Mas assim, a denominação adventismo do sétimo dia surgiu desse movimento adventista. O que é a palavra adventista? É aqueles que creem no advento, na vinda de Cristo. Até aí tudo bem, nós somos adventistas, certo? O problema desses adventistas é que eles criam numa data e numa hora. Eles ficavam tentando dar hora e data para a vinda de Jesus. Então tinham vários movimentos. Um deles era do marido da Ellen White, do grupinho deles, que tinha uma galera que guardava o sábado. E aí eles uniram o adventismo com o sabatismo e virou adventista do sétimo dia, né? Mas não tinham só eles de adventistas, né? Era uma explosão
de avivamento, assim, com doutrinas frágeis assim. E numa dessas, num desses movimentos adventistas, surgiu o fundador dos TJs, né, das Testemunhas de Jeová. E ele juntou com outros 5 e eles montaram um grupo de estudo e tudo mais e montaram uma imprensa, né, chamado Sentinela. Né, era um jornal, né, que na verdade tinha o nome Os Sentinelas de Sião, né, ou uma outra tradução seria Os Atalaias, né, de Sião. Mas em português ficou Sentinela. E o jornalzinho deles até hoje é chamado de Sentinela. Tinha um empresário, né, muito temente a Deus na época que bancou isso tudo, né, o William Henry Conley, né. Ele bancou a fundação do jornal, bancou o primeiro ano. Ele também estava envolvido, de certa forma, no movimento adventista, mas quando ele começou a perceber as doutrinas do fundador das Testemunhas de Jeová, né, do Russell, ele pulou fora. Procurou uma igreja presbiteriana local e ficou quietinho lá, se desligou dos sentinelas. Mas nisso os sentinelas foram, né? Aquele jornal foi, e está aí até hoje. O Russell, que fundou os Testemunhos de Jeová, ele cresceu num lar presbiteriano, né? Mas aos 17 anos ele se converteu a esse cristianismo adventista, né? Desses avivalistas aí. E ele escreve, depois de algum tempo, a conversão dele, né? É claro que ele escreveu isso momentos depois, ele já tinha fundado o Sentinela, então ele falou nas palavras dele, né? Então você põe um tom de interpretação aqui e para bom interpretador meia letra basta. Olha o que ele mesmo escreveu da conversão dele ao adventismo, né? Como que por acaso, certa noite, visitei uma sala poeirenta e mal iluminada, onde eu ouvira dizer que se realizavam cultos religiosos, para ver se o punhado de pessoas que se reunia ali tinha algo mais sensato a oferecer do que as crenças das grandes religiões. Né? Nesse momento ele vivia um momento de questionamento da fé na vida dele. Ali, pela primeira vez, ouvi algo sobre os conceitos dos adventistas, igrejas cristãs do advento. Sendo o senhor Jonas Wendell o pregador, assim reconheço estar endividado com os adventistas e com outras denominações, embora a exposição bíblica feita por eles não fosse inteiramente clara. Foi o suficiente, sob a orientação de Deus, para restaurar a minha abalada fé na inspiração divina da Bíblia e para mostrar que os escritos dos apóstolos e dos profetas estão indissoluvelmente vinculados. O que ouvi me fez voltar à minha Bíblia para estudá-la com mais zelo e cuidado do que nunca antes. E serei sempre grato ao Senhor por esta orientação, pois embora o adventismo não tenha me ajudado em nenhuma verdade específica, ajudou-me grandemente a desaprender erros, e assim me preparou para a verdade. Enfim, né? Ele falando de uma conversão, meio que já com um viés assim, como quem dizendo que aquilo não foi uma coisa genuína, né? Então, se a conversão dele não foi genuína, por que a inspiração seguinte foi, né? Então é isso. Segundo o pastor batista e apologeta, muito famoso, James White, não sei se já ouviram falar, né? Tem muitos vídeos dele na internet, ele é um apologeta batista de mão cheia, muito respeitado. O James White, ele diz o seguinte sobre as Testemunhas de Jeová.
ele fala assim: eles vão te falar que Jesus é o Filho de Deus e usar uma linguagem sofisticada para estimar a pessoa de Cristo, mas reticência. Não é o que eles creem. Tá? E nós vamos entender por que eles não creem nisso. Então, eles falam da boca para fora para evitar o confronto e te trazer para eles. Então, assim, eles têm muito domínio do discurso. Eles estudam, se preparam para o embate. E a gente não, né? Numa forma geral, nós cristãos não. Né? Então, às vezes nós não vamos conseguir vencer um argumento. Não quer dizer que você precise vencer o argumento. Você tem que plantar uma semente da verdade neles, que pode soar como uma semente de dúvida, mas na verdade você não está ali para plantar dúvida. Você está ali para questionar a mentira deles e plantar a verdade, certo? Então você foca em Jesus. Toda vez que um adventista te botar contra a parede, começa a falar de Jesus. Esquece a escatologia deles. Isso é secundário. Entendeu? Você não vai, abre aspas, converter nenhum adventista discutindo escatologia. Adventista não, perdoe. Testemunhas de Jeová. Discutindo a escatologia deles. Não vai. Você não vai ser usado por Deus para converter nenhuma testemunha de Jeová discutindo a visão deles sobre o inferno. Pode falar, pastor. Você falou que são milhões. Vocês falam que só vão no céu 144 mil, né? Lá de Apocalipse. Eu brinquei com isso hoje. Falei assim, vocês estão arrumando concorrência, rapaz. A relação candidato-vaga já não é muito favorável. Vocês ficam arrumando concorrência? Eu, se fosse vocês, ficava quietinho e não falava pra ninguém. Para de anunciar. Eles até pararam com essa história de 144 mil, eles batiam muito nessa tecla quando eu era criança. Hoje em dia, eles vão mudando, eles vão ficando mais elaborados. Desculpa, pastor Daniel. Perdão. O pastor Daniel. Vamos aumentar esse negócio. Ai, meu Deus do céu. Ai, Jesus amado. Então, meus irmãos, aí o James White, ele segue dizendo o seguinte: eles não acreditam que Cristo ressuscitou de fato. Né? Eles afirmam uma ressurreição em espírito, meio qual que é o termo, pastor? Gnosticismo, perfeito. Meio gnosticismo, né? Mas eles estão mais na praia, não de negar a encarnação, de negar a ressurreição. Né? A gente vai chegar, assim, quem que é Cristo para eles? A gente vai chegar lá. Só que eles não vão te contar isso. Eles vão concordar com você que Jesus é o Filho de Deus. Eles não vão dizer isso. Até aí é onde eu quero que vocês entendam. Não necessariamente aquela pessoa que está na sua porta sabe o que ela está falando. Por isso que às vezes eu falo assim, será que Deus não mandou aquela pessoa ali para você pregar para ela? Entendeu? Teve lá em casa eles já pulam, né? Não para, porque eu entro na conversa com amor, né? Com mansidão, sem querer humilhar ninguém, não estou ali para isso. Eu deixo eles falar e vou apertando. E aí junta aquele monte, né? Aí eu continuo respondendo para todo mundo e tal, e depois vocês vão embora. Aí esses dias veio duas meninas lá, né? Essas eram novas. Aí vieram lá na minha casa. Aí eu saí, comecei a falar, perguntei se elas queriam entrar, né? Falaram que não, tudo bem. Minha sogra estava em casa, nitidamente aberta, assim, enfim.
E aí eu comecei a conversar com elas, eram duas jovens, né? E aí conversa vai, conversa vem, aí vem um rapaz, né? Deve ser líder delas, eu agora não entendi, mas ele tem uma hierarquia lá superior. Que ele veio e puxou elas, né? Só que ele veio meio que falando uma coisa, eu falei, não, a gente está falando desse assunto assim, assim, assim. Aí ele, mas eu posso voltar aqui uma outra hora pra gente falar sobre isso. Eu devo ter falado algo do tipo, tudo bem, vocês nunca voltam mesmo, mas tudo bem. E aí passou, sei lá, uma semana, esse rapaz estava lá chamando, batendo palma. Eu olhei da janela assim, eu não conheci, né? Eu sou muito ruim de fisionomia, não lembrei dele. Eu falei, pois não, eu falei lá de cima, ele falou assim, eu tive aqui, fiquei de voltar. E eu falei, mas quem é você? Você ficou de... a gente conversou, falei, qual assunto? Ele, sobre a Bíblia. Aí eu lembrei, falei, pois não. Aí convidei ele para entrar, ele entrou lá, e a gente conversou, e eu usei a mesma estratégia. Né? Minha mãe fala que quem quer pegar os pintos não fala show galinha, né? Falei, vamos convergir, né? Vamos deixar ele falar. É incrível. É por isso que eu falo, é um dos movimentos mais perigosos. Incrível como que ele concordou em todas as coisas, justificação pela fé, e tal. Tudo mentira. Tudo mentira. Vocês vão entender por que é tudo mentira. Aí na hora que eu falei, vou apertar, né, eu falei assim, mas falando de Jesus, mas deixa eu te perguntar uma coisa, quem é Jesus para você? Né? Aí, início ele já chegou lá em casa falando que ele tinha outras reuniões. Eu pensei, se as reuniões dele são como as que ele apareceu lá em casa, né, sem hora marcada, são perfeitamente adiáveis. Isso é só desculpa para evadir no movimento na hora certa. Então, ali você vê uma falta de honestidade, né? E aí eu falei assim, mas quem é Jesus para você? Ele, pois é, isso daí a gente vai ter que deixar para a próxima visita. Aí eu falei, mas... Aí ele já foi levantando para ir embora. E diz ele que vai voltar sábado agora, né? Depois da manhã. Tomara que volte, né? Tomara que volte. Mas assim, ele é uma pessoa já grande lá dentro, né? Então eu não aconselho você fazer isso, mas aquelas pessoas que estão indo ali, elas são do seu tamanho. Estuda a sua Bíblia, encara, né? Você não vai doer, não vai morder, né? Com amor, né? Eu falo, com amor, assim, não vai lá para ganhar uma discussão, vai lá para tentar plantar a verdade na vida da pessoa. Pois bem, continuando no James White aqui, ele fala que eles afirmam que Jesus é uma criatura. É a primeira e principal criatura. Então, assim, eles falam que Jesus foi a primeira criatura de Deus. Aí depois que que Deus criou Jesus, aí Jesus, através de Jesus, criou todas as coisas, né? Então, assim, eles têm um discurso de autoestima por Cristo. Por isso que é tão enganoso, né? É o espírito do anticristo falando elogios a Cristo. Você lembra de Paulo com a mulher do espírito adivinho? Ela ficou rejeitando Paulo? Ela ficou o tempo todo falando, este daí tá mexendo? Esse é apologeta. E aí, Heitor, tá registrado aqui, Então mexeu, apologeta. Então, assim, eles têm um discurso de autoestima. Por isso é tão enganoso, né? Paulo, de novo, pegando aquele exemplo da menina que tinha um espírito de adivinhação, ela falava, este é o servo do Deus Altíssimo. Né? Ou seja,
eles reconhecem, o demônio reconhece Deus como Altíssimo. Ele não confessa o senhorio de Cristo, né? Ele não vai falar, você não vai ouvir da boca do demônio é o seguinte: Jesus é Deus e Salvador dos pecadores. Isso você não espere ouvir do espírito do anticristo, mas ensinos enganadores, você vai ouvir. Aí você pensa, o diabo é astuto. O problema do cristão é achar que o diabo é bobo. Ah, não. Até minha mãe, vou dar o exemplo da minha mãe. Minha mãe falando assim, o Silvio Santos, um dia eu vi ele recebendo a imagem, ali teve essa atitude assim, assim, assim. Eu falei, mãe, Silvio Santos é judeu. É claro que ele vai ter essa imagem, isso não quer dizer nada. Tipo, nós cristãos, evangélicos no Brasil, a gente é muito frágil, muito sentimental, muito fraco, né? A gente não sabe discernir o espírito por trás daquele discurso. Como Paulo discerniu, ele sai dela, né? E aquele espírito saiu. Um espírito que estava confessando que Paulo era servo do Deus Altíssimo. A mesma coisa quando as pessoas falam assim, mas olha, tem gente que é católico, faz muito mais bem do que o outro tribal. Nossa, é mais crente do que não sei o quê. O espírito também faz o bem. E o espírito, você vê, o espírito do anticristo faz, abre aspas, boas obras. Por que eu abri aspas? Porque não são boas. Por que não são boas? Porque são pecado. Por que não são pecado? Porque não são pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Você não consegue agradar a Deus apartado de Cristo. Então, o Espírito ele faz as boas obras porque ele é um Espírito evoluído. Então, isso não é nada mais, nada menos que o Espírito do anticristo. Tudo que compete com Cristo é do anticristo. E a gente tem que aprender a ler isso. A gente tem que aprender a fazer esse tipo de leitura. Não é porque está dando uma comida a alguém, um prato de comida. A Bíblia nos alerta disso. Se você der um prato de comida para alguém sem ser pela fé, é pecado. Tudo que você não reconhece Cristo é pecado. E do mais grave possível. O pecado da incredulidade. O pecado de você competir com Cristo. O pecado do anticristo. O que é o anticristo, gente? É tentar substituir Cristo. É o que o mundo faz. O humanismo moderno é exatamente isso. As pessoas tentando ser boas sem Cristo. Mas eu sou bom. Vocês, cristãos, vocês têm um passado sujo. E você não. Né? Então, assim, não vamos fugir do assunto, mas aí o James White, ele continua falando sobre os testemunhos de Jeová, ele fala o seguinte: eles afirmam que Jesus é o arcanjo Miguel, que cessa de existir no nascimento de Cristo ali na manjedoura, e depois é recriado ou volta a existir na eternidade como o arcanjo Miguel novamente. Nada mais absurdo. Percebe no absurdo que é? Eles não te falam isso quando vão bater na sua porta. A gente crê que Jesus é o arcanjo Miguel. Eles vão falar para você o seguinte: nós cremos que Jesus é o Filho de Deus. É a resposta pronta deles. A minha dúvida é, aquela pessoa que está falando aquilo para mim, ela sabe o que ela está falando, o que ela está asseverando, ou ela está sendo enganada? É onde eu vou botar o termômetro. Vou falar, quem é Jesus para você? É por isso que eu falo, foca na raiz do problema. Se antes você estiver discutindo com o TJ, foca em Jesus. Quem é Jesus para você? Jesus é eterno. Ele existe desde a eternidade. Ele é Deus. Ele é Deus. Aí, se começar a gaguejar, você sabe que está engodado no ensino de que Jesus era um anjo, né? Encarnou e depois voltou a ser um anjo. Tem como ser mais pernicioso e mais herético do que isso? Não tem, não cabe. Não cabe. Isso é muito pernicioso. E ainda eles te escondem isso.
Então não tem coisa mais perniciosa. E essas pessoas estão trabalhando a todo vapor, né? 1,2 bilhões de horas por ano eles estão trabalhando para prender, estraçalhar alguém nas teias deles, né? A gente tem que abrir os olhos para isso, por um lado, e por um outro lado falar assim, será que aquela pessoa que vem na minha casa, ela é herética nesse ponto? Porque eu vou te falar, se você começar a apertar, eu não sei se eles mentem, alguns chegam a um ponto de mentir para você, mas eu já tive testemunho de Jeová na minha porta, que eu comecei a apertar, e ele confessou Cristo. Pode ter mentido? Pode. Mas se ele mentiu na frente dos 2 filhos dele. Chegaram os filhos, comecei a discutir, aí veio o pai. Né? Eu comecei a discutir no embate com o pai, tal. E foi uma conversa, né, com muito amor. Eu fui, apertei. E quando eu perguntei quem é Jesus para você, ele falou, ele é tudo para mim. Ele é o meu Salvador. E ele começou a declarar algumas coisas. Eu fiquei me perguntando o que ele estava fazendo lá. Ou se ele estava mentindo para mim. Mas quando chegou nesse ponto, eu não tenho o que fazer. Ele está confessando Cristo. E se ele mentiu, eu ganhei alguma coisa, porque os 2 filhos dele estavam ouvindo ele confessar Cristo. Então, se ele sair dali e começar a ensinar, depois eles podem perguntar, mas por que papai, quando aquele homem lá apertou ele, por que ele falou isso de Jesus e agora ele está falando outra coisa? Entendeu? Então, assim, eu acredito que é uma oportunidade de evangelizar. Né? Então, assim, o meu intuito essa noite não é esgotar o assunto do Testemunho de Jeová, é te dar um guia prático de como você se comportar. E como você fugir de assuntos paralelos, vai no cerne da questão. Ela está ali para te evangelizar, evangeliza ela. Vai no cerne, para de falar de 14 dias e fala assim, não, tudo bem. A sua visão de inferno, de paraíso, não é importante, isso é secundário. Não que não seja importante. Mas assim, você vai perder tempo nisso, você vai ficar uma semana discutindo com eles isso. Esse é o escudo deles. Então vai no cerne da questão, que se você ganhar aquela pessoa para Cristo, ela sai dali, depois as outras doutrinas secundárias, ela vai ler a Bíblia, ela vai procurar outra Bíblia sem ser a dela e vai vir no automático, se ela for convertida a Cristo. Né? E entendam que quando eu falo ganhar, eu estou falando numa linguagem antropopática. Né? O apologeta Ravi Zacarias, ele diz que as Testemunhas de Jeová têm um sistema de organização de pensamento enganoso. Esse sistema retira a autoridade das Escrituras, embora eles afirmem a autoridade das Escrituras. A principal negação das Testemunhas de Jeová é a divindade de Cristo, ou seja, que Cristo é Deus. E aí, eles pegam aquele versículo de João 1:1, né, e eles fazem um malabarismo, né, exegético e hermenêutico para dizer o seguinte: a Bíblia diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A tradução deles diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus. Só que no grego não tem esse artigo indefinido, No grego só tem theos, só tem Deus. E aí, eles colocam um artigo indefinido. E aí eles fazem um malabarismo exegético, mas de acordo com a conveniência deles. Eles falam que no grego não tem artigo indefinido, só artigos definidos. Então, na hora de interpretar, eles acrescentam
Porque se está ausente o artigo definido, se vocês não lembram, o artigo definido é o, a, os, as. Por exemplo, esse daqui é um púlpito, ou esse daqui é o púlpito da igreja, né? São coisas diferentes. Aí eles falam assim, que o grego não tem artigo indefinido, uns, umas, né? Só os definidos, tipo o púlpito. Então, se não tiver o artigo definido, naturalmente você tem que inserir um artigo indefinido, Só que eles fazem isso na conveniência deles. E aí, continuando citando o apologeta Ravi Zacarias, ele diz o seguinte, na verdade, já um terceiro apologeta aqui, Wayne Jackson, ele diz o seguinte: a solução das testemunhas de Jeová tem sido traduzir a palavra no grego, theos, para um Deus. Eles fazem esse malabarismo linguístico para manipular elementos da gramática do grego do Novo Testamento por conta de interesses de sua própria agenda. Existem 1.343 passagens no grego do Novo Testamento onde a palavra theos é usada. Dessas 1.343, 282 vezes ela é usada sem um artigo definido. Ou seja, está ausente o artigo definido. Uns. E de acordo com a regra deles, se tiver ausente, você tem que colocar. Aí ele continua. Se essa regra dos sentinelas é válida, nós esperaríamos que eles fossem consistentes e aplicassem a regra. Mas não é o caso. Eles apenas aplicam a regra 16 vezes. Ou seja, 6% do total. De acordo com a conveniência. Então, eu vou botar aqui, né? Aqui eu não vou botar. De fato, nem mesmo no contexto de João, do 1 ao 1,18, nem mesmo nesse contexto, onde theos aparece sem o artigo definido 6 vezes, nem mesmo ali eles aplicam a regra. Ali só 2 vezes eles aplicam a regra, que é a segunda parte do verso 1 e no verso 18. Então, em outras palavras, eles manipulam a palavra de Deus, eles acrescentam coisas à palavra de Deus. Eles inventaram uma regra que você tem que colocar artigo indefinido quando não aparece. Só que nenhuma outra escola de pensamento, né, aliás, vigente, né, usa esse tipo de regra, né? Então, assim, e ela é usada de acordo com a conveniência. Então, só nesse contexto de João 1 ao 1,18, né, eles usam um Deus no verso 1, parte B, e no verso 18, parte B. Mas nos versos 2, 12 e 13, eles usam a mesma palavra para Deus, com D maiúsculo e Deus Todo-Poderoso. Ué, que incoerência é essa? Né? E aqui eu queria falar um pouco, né, sobre João 1.1. Quando João 1.1 fala, no princípio era Deus, no princípio era o verbo, né, era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. João não está tirando isso do nada. Isso é preciso levar em consideração. João está citando as Escrituras, né? Ele está citando Gênesis 1:1. Gênesis, Bereshit, princípio, Bará, criou, Elohim, Deus. Assim, Elohim é uma palavra que ela é plural e o verbo criou está no singular. Então você dá a entender
mais de uma personalidade em Deus. No português fica fácil de ilustrar. Não estou dizendo que essa é a regra, não. Só para ilustrar. Porque a palavra Deus pra gente, termina em S, né? A gente, quando fala Deus, a gente está falando de um só. Mas, ao mesmo tempo, é uma palavra que soa no plural, não é? E, no entanto, a gente tem ela como uma palavra singular. Deus é bom, certo? Então, no hebraico, é a mesma coisa, né? A palavra é uma palavra que traz uma ideia de plural, de mais de uma pessoa, né? Ou seja, a trindade, mas ao mesmo tempo conjugado o verbo no singular, um só Deus, né? Então, Elohim, né, é uma palavra no plural. E tem uma coisa legal, porque João, que escreveu o Evangelho segundo João, é o mesmo João que escreveu Revelações, né? O Apocalipse. E esse João que escreveu o Apocalipse, ele cita Jesus, né? Ele vai citar Jesus como Deus em diversos lugares, né? O eu sou, né? Enfim. Mas em Apocalipse, falando de João 1:1, em Apocalipse, João chama Jesus de o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. O engraçado é que nada na Bíblia é por acaso, né? Isso que é fascinante nas Escrituras. As Escrituras são, ou é, a palavra de Deus. Eu fico fascinado, porque Alfa e Ômega no hebraico é Aleph e Tav. Uma vez eu falei um pouco sobre isso aqui, eu não sei quem estava presente. Tem tanto significado nisso, isso é tão carregado de semântica, de nuances, é tão profundo, né, quando a gente vai nos pictogramas, né, é tão profundo isso que João falou, a palavra de Deus é tão profunda, mas saiba só disso daqui. Aleph Tav é um termo que no hebraico aparece mais de 500 vezes no Velho Testamento. Esse termo, Aleph Tav, Alfa e Ômega, que é Et, né? No próprio Gênesis 1:1, Bereshit, no princípio, Gênesis, Bará, criou, Elohim, Deus, Bereshit, Bará, Elohim, Et, aí vem Et, Hashamayim, os céus. Então, esse Et é Aleph Tav, Alfa e Ômega. E simplesmente a gente não traduz. Esse Et fica sem tradução. Fica como uma coisa perdida ali no texto, né? E os rabinos não reconhecem. Só que está ali Jesus te mordendo em Gênesis 1, e aparece mais de 500 vezes. Eu tenho um livro lá em casa que fala sobre isso, os mistérios de Alfa e Ômega. Entendeu? Isso é tão maravilhoso. Então, quando João fala de Gênesis 1:1, ele não está tirando isso do azul, do nada. Ele tem um contexto, aquilo é rico em cultura, cultura judaica. É igual quando a gente lê Hebreus. Tem muita coisa que a gente nunca vai entender. Fala. Isso faz muito sentido quando a gente pega João 3. Todas as coisas foram feitas através dele. Como se Jesus fosse o próprio artesão. A palavra, o ar. Faz todo sentido isso daí. Eu não sabia essa questão do Gênesis. Sim. Ômega, né? Sim. Essa ausência, porque fica sem nexo você colocar. Haja luz, mas como é que você vai colocar Jesus ali nessa situação, Alfa e Ômega, né? Mas realmente, quando você vai lá em João agora, três coisas ouvidas através dele, sabe, você fala por ele, como se fosse o próprio artesão. Né? Sim, ele é o Criador. É o Criador. Salmos 33, 4, 5, assim, que a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia de sua bondade. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e deu um sopro de sua boca o exército dele. Palavra criando todas as coisas. Né?
é de uma inconsistência infantil a doutrina deles. O problema deles é só a insistência e o preparo para o debate. Que eles ficam ali se preparando para aquele debatezinho, aí fica ali te fazendo rodar em círculo na escatologia deles, mas e protegendo a mentira deles, né? Que é a deidade de Cristo. Sabe por que eu falo que é infantil? Pô, se Miguel Arcanjo era a primeira criação de Deus e Deus criou todas as coisas através dele, ele seria um anjo? É esquisito, né? É porque Hebreus vai contrapor isso totalmente. Quando ele pega a doutrina da época, então isso não é novo, isso é velho, que já tentavam falar que Jesus era uma espécie de anjo. Por isso que eu falo que são um tipo de gnosticismo. E ele falava, mas... Aí o escritor dos Hebreus começa a falar, mas a qual anjo? Ele disse, eu hoje te gerei. E ele começa, comparar Jesus com os anjos, colocando a deidade de Cristo, a superioridade de Cristo, né? Combatendo uma doutrina, né, da época que hoje está aí com os TJs, né? Bom, e aí, aí eu vou ler de novo, João 1:1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aí no 14, João diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como o unigênito de Deus. Pô, o que você vai argumentar aí? Né? Jesus era a glória de Deus entre nós. Nós vimos a glória de Deus. Ah, mas Jesus não se humilhou da glória? Sim, mas você esqueceu do Monte da Transfiguração? Quando ele evidenciou a sua glória? Aham! Nós vimos a glória de Deus. Você esqueceu que Jesus, depois de ressurreto, andou entre nós? Aham! Você esqueceu que ele apareceu até para incrédulos como Tomé? E Tomé disse, Senhor meu e Deus meu. Aham! Né? Nós vimos a glória de Deus. Nós vimos a glória de Deus. Então, Jesus estava humilhado de sua glória? Sim. Em determinado momento, Deus se esvaziou de sua glória e encarnou como homem, para passar pelas nossas fraquezas. Mas ele nunca deixou de ser Deus. E o que prova isso é o Monte da Transfiguração. Que ali, Jesus mostra a sua glória, e a sua glória, o que traz a sua volta? Né? Traz uma outra dimensão, que ali se acha Elias e Moisés. Olha só que poderoso. Qual visão é mais estrondosa? Da sarça ardente ou essa? Né? Qual que é, ao seu julgamento, é mais impactante? Você vê uma sarça ardente, uma voz falando, eu sou, né? Ou Jesus brilhando de uma forma que você não consegue olhar, e aquela glória, aquele peso de glória naquele lugar, cria uma atmosfera gloriosa a ponto de aparecer ali Elias e Moisés. Né? Qual que é a visão mais estrondosa? Eu falei de Tomé, né? Que Tomé duvidou da ressurreição de Cristo. E aí Cristo aparece numa reunião. E Jesus falou, então toca, né? Aí ele, Senhor meu e Deus meu, né? Ele reconhece Jesus como Deus, um incrédulo Tomé. E aí Jesus falou, porque você viu, você creu? Bem-aventurados os que não viram, mas creram. Porque não foi todo mundo que teve a oportunidade de ver, né?
Nem todo mundo teve esse privilégio de Jesus aparecer numa reunião. Né? Nem todo mundo teve o privilégio de Tomé. Né? Olha quanto Tomé foi agraciado por Deus. Quantos incrédulos hoje estão abandonados na sua incredulidade. Né? Tomé não. Jesus apareceu para ele. Bom, uma sequência aqui no livro de João. João 20, 26, 27. Diz o seguinte. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos. Não, esse eu falei, Tomé, né? Perdão. Tito 2,13. Tito 2,13 vai dizer o seguinte: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Ou seja, a carta declarando a deidade de Cristo. Segunda Pedro, né, o apóstolo Pedro, que andou com Cristo, né, prefiro muito mais o testemunho de Pedro, né, do que das testemunhas de Jeová, que nunca andaram com Jeová, né? Pedro andou com Jesus. Pedro vai dizer o seguinte: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Romanos 9,5, Paulo diz, falando dos judeus, deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Então eu prefiro o testemunho de Paulo do que os das testemunhas de Jeová, que vem com a interpretação desonesta deles, do grego, acrescentando coisas à palavra de Deus. Colossenses 1, 13 a 17 diz o seguinte: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Prestem atenção nisso. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as invisíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Está falando de anjos. Todos os anjos, todas as coisas foram criadas por Cristo. Tudo foi criado por meio dele e para ele. E Paulo também vai afirmar isso em Romanos 11. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Paulo, de novo, né, que está afirmando aqui em Colossenses. E aí ele continua. Este é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Então preste atenção nessa palavra. Subsiste. Todas as coisas subsistem em Cristo. Então, Cristo não foi um participante da criação. Algumas pessoas falam, Jesus era o arquiteto da criação. Sim, mas ele não era só isso, ele é o próprio Criador. Ele criou todas as coisas. É importante a gente afirmar isso porque as TJs, elas vão dizer o seguinte, que Deus criou esse anjo, e através desse anjo criou o resto. E a palavra de Deus não está afirmando isso. Está afirmando que Cristo criou todas as coisas, não as outras coisas. Né? O James White vai usar muito esse argumento contra os TJs, né? O apologeta batista. Ele vai falar assim, eles falam que as coisas foram criadas, né, depois de ter sido criado esse arcanjo Miguel, criou o resto. Então, mas a Bíblia nos ensina que Jesus criou todas as coisas, não as demais coisas, né? Então ele mesmo não foi criado, ele é autoexistente, ele é eterno, né? Esse é um estudo mais complexo nosso,
né, da Trindade, que nós não vamos entrar agora, mas é mais ou menos assim: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, 3 pessoas em um, né? O Pai existe ao mesmo tempo que o Filho existe, ao mesmo tempo que o Espírito existe. Então as pessoas pegam o sol para ilustrar essa autoexistência de 3 personalidades ou 3 pessoas em um só Deus, que é mais ou menos assim: desde que o sol existe, ele vai emanar calor e vai emanar luz. Então, a luz e o calor não vieram depois do sol, enfim, né? As coisas existem ao mesmo tempo. Então, Jesus é eterno, o Espírito de Deus é eterno e o Pai é eterno, né? Você tem 3 personalidades num só Deus, ok? E aí, quando a gente estuda Cristologia, a gente vai ter uma particularidade da pessoa de Cristo, que ao se humilhar de sua glória, assume, né, forma humana. Então Cristo passa a ter uma natureza humana. Então agora, olha como que isso é estrondoso. Na Trindade, nós passamos a ter, né, Cristo, quando ele foi, abre aspas, devolvido, restaurado, Deus deu um nome sobre todo nome, quando ele foi restituído de toda a sua glória, ele levou consigo a natureza humana. É profundo isso, né? Cristologia é um assunto muito profundo. Falando da humilhação dele, né? Ele aceitou. Sim, é o tetragrama. Era o nome não pronunciado. E o nome não pronunciado de Deus, eu como apreciador, né, da palavra de Deus, não vou falar nem estudante, porque eu estou longe disso, ninguém me convence do contrário, que o tetragrama de Deus é Yahoshua, que é Jesus em hebraico, né? Ou Yeshua em aramaico, né? Então, assim, Cristo está em cada versículo das Escrituras, né? Ele não foi uma surpresinha, né? Todas as coisas convergiam para ele, né? Ele veio para que tudo se cumprisse das Escrituras. É por isso que a vinda de Cristo é conhecido como a plenitude dos tempos, né? Então tudo que estava prometido foi apontado para ele. Aí depois nós tivemos mais revelação através dos apóstolos, né? A doutrina dos apóstolos, que em modo algum é contrária ao Antigo Testamento. Muito pelo contrário, interpreta o Antigo Testamento, né? Bom, pastor Daniel leu o texto que eu ia ler aí, que o Pai o exaltou sobremaneira, que está em Filipenses 2, 5 a 11. E aí, voltando a João um pouquinho, João 8, 57 a 59 diz o seguinte, e depois eu vou voltar no início do capítulo de João 8. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos, está falando com Jesus, e vistes a Abraão? Respondeu-lhes Jesus: em verdade, eu vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então Jesus está se apresentando como Deus se apresentou a Moisés na sarça ardente.
Quem é que eu vou dizer que me enviou? Eu sou o que sou. Não é isso? Então esse é um termo de Deus, do Deus Criador, né? O Deus de todas as coisas, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Quando Moisés apresenta, né, o libertador do povo de Israel, do Egito, ele fala, o Deus dos nossos pais, o Deus de Isaac, Abraão e Jacó, e esse Deus se apresenta para Moisés como eu sou. E está aqui Jesus dizendo dele mesmo, eu sou. Né? Então, eu sou o próprio Deus. Eu sou o Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó. Né? Eu sou o Deus criador, eu sou o Deus que apareceu para Adão no Éden. Eu sou o Deus que apareceu para Abraão. Sou eu. Sou eu. Jesus está se declarando Deus. E a grande prova disso é que os judeus, quando ele faz essa declaração, eles querem apedrejá-lo na mesma hora. E aí, eu te falo, se Jesus tivesse dito, eu sou um arcanjo, eu sou um anjo, os judeus iam querer apedrejar ele? Não. E pode falar, né? Você ia perguntar. E outra coisa, e Jesus foi questionado várias vezes. E João Batista foi questionado. Quem é você? Você é o profeta? Você é não sei quem? Então era específico ali, não havia dúvidas quanto a quem Jesus era. Né? E João Batista, o apóstolo João vai dizer que João Batista disse e não negou. Eu sou aquele que vai preparar o caminho. É necessário que ele cresça e eu diminua. Nós lemos isso logo no início do apóstolo João, que as testemunhas de Jeová estão dizendo que ele é um Deus. Não, isso não tem contexto. Isso não acha contexto nas Escrituras. Isso é conversa, é lorota, engodo, engano, né, de quem nem lê as Escrituras. Então é o seguinte, naquele momento que ele diz eu sou, eles pegam pedras para apedrejar Jesus. Por quê? Porque Jesus estava se declarando como o próprio Deus. O Deus de Moisés. O Deus a quem eles achavam que temiam. Né? Tanto que Jesus joga na cara deles isso o tempo todo. Vocês não são filhos de Abraão. Vocês não são, porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês teriam me reconhecido. Então, não há a menor dúvida no Evangelho de João que Jesus está se posicionando como o próprio Deus. Isso é indiscutível. Se você crê nisso ou não, como os judeus não creram, aí tudo bem, é um particular seu. Mas você não pode distorcer o texto dizendo que o texto não está afirmando que Jesus é Deus. O texto afirma em cada vírgula, em cada ponto, em cada... João não deixa margem de dúvida. Você pode não crer que Jesus é Deus, isso é um particular da pessoa, TJ. Agora, ele vem dizer para você, cristão, que João não está afirmando que Jesus é Deus, não aceite isso. Porque eles estão distorcendo o texto bíblico. E aí, lá no início aí lá em João 18, vai acontecer o seguinte, né? Quando os guardas vão prender Jesus, e é até interessante essa passagem, porque você fala assim, rapaz, Pedro era cabra macho, né? Ele arrancou a orelha, vou fazer uma piada aqui, arrancou a orelha do soldado, mas depois negou Jesus, né? Mas olha o contexto aqui, tem aquela criança que quando o pai chega, o irmão mais velho chega, ele cresce e tal. Pedro, ele banhou a espada e cortou porque Jesus estava ali com ele. Olha o que acontece. Presta atenção nesse texto aqui. Em João 18, versos 5 e 6. Que aí os guardas chegaram e Jesus perguntou a ele, quem vocês estão procurando?
Aí os guardas respondem, verso 5. Responderam-lhe a Jesus, o Nazareno. Né? Isso aqui é no Getsemane. E aí Jesus lhes disse, eu sou eu. Que é a expressão da sarça ardente. Você sabe o que aconteceu com os guardas na hora que ele falou, eu sou? Eles caíram por terra. Eles caíram por terra, olha o que o texto diz. Então imagina você ouvir da boca do próprio Deus, que você está prestes a crucificar, ele se declarando Deus. Olha o que os guardas, olha o que acontece com os guardas. Aí diz, então, ora, Judas era o traidor e estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse, sou eu, ou eu sou, recuaram e caíram por terra. Então, o peso de glória dessa afirmação de Cristo, ali depois daquela angústia, dele ter suado sangue, e eles perguntaram, quem é você? Eu sou o próprio Deus. É como se ele tivesse dito isso. E aí, imagina o peso de glória. Os caras caíram por terra, os caras desfaleceram. Pensa em Daniel só de ver um anjo desfalecia. Imagina Jesus declarando, eu sou o próprio Deus. Esse cara, aí Pedro cresceu. Aí Pedro tirou a espada e cortou, né? Chutar cachorro morto, né? Daniel viu o anjo caiu, aí isso é um anjo. Aí Pedro foi lá e cortou, aí Jesus falou, não, Pedro, embainha a tua espada, porque quem viver pela espada vai morrer por ela. E aí, você tem que entender o contexto que Jesus está falando isso. E tem gente que usa, eu não vou entrar aí nesse assunto agora, mas o contexto aqui é salvação. Não é de você defender a sua vida com uma arma, enfim. É salvação. Né? Você vai viver pela sua própria força, pela força do seu braço, então você vai morrer por essa força. Ele não está falando, você não pode ter uma espada. Pedro andava armado, andava trepado, né? Andava com a espada o tempo todo. Né? Enfim, esse não é o assunto de agora. E aí, não posso deixar de citar a passagem da sarça ardente, né? Que disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, disse mais, assim dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. E se você continuar lendo, você vai ver que Moisés não apresentou Deus como, o eu sou me enviou. Ele falou, o Deus dos vossos pais, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Então você faz a ligação aí. O mesmo Deus dos pais deles é o Deus eu sou que apareceu para a Moisés no Monte Horebe, numa sarça que se ardia, mas não se consumia, né? E é quem Jesus está declarando ser. Então não há dúvidas que no Evangelho de João, a deidade de Cristo, ela é tratada com muita clareza. Se você não quer crer em Cristo como Deus, é um particular seu, mas você não pode dizer que João não pregou isso. Vocês entendem onde eu quero chegar? Entendem o cerne da discussão? Então, a Bíblia deles está manipulada. Ela não é consistente, essa interpretação, nem com um contexto menor dos primeiros 18 versículos, nem com o livro, o Evangelho segundo João, e nem com o restante do Novo Testamento, e nem com as Escrituras, desde Gênesis 1:1. Você não tem consistência nisso. E outra coisa, se Jesus não é Deus, se mata. O que está faltando para você se matar? Eu estou falando sério. Que esperança você tem? Entendeu? É louco. É louco, é loucura.
Sabe? É um pecado que, se você insistir nele, Deus não vai te perdoar. Deus não abre mão de sua própria glória. Você não vai entrar no céu negando Jesus. Jamais. Não tem, mas aqui eu pensei. Não tem. Não existe isso. Entendeu? Isso é muito sério. É muito sério. Por isso que eu falei que, na minha opinião, é uma organização muito perigosa. Por causa da doutrina que ela carrega. Mas a gente tem que tentar separar isso daquelas pessoas que chegam na porta da nossa casa. Né? Eu não sei, pode ser uma pessoa perniciosa, pode ser uma pessoa que sabe tudo isso e vem agredir a minha fé. E pode ser uma pessoa que precisa ouvir a verdade, né? Que está ali com uma lavagem cerebral feita. Quantas pessoas recebem lavagem cerebral? Tipo, existem assuntos que não merecem ser discutidos com certas pessoas. Tipo, eu não vou discutir questões sociais ou políticas sociais com uma pessoa que é declaradamente marxista, por exemplo. Eu não vou chegar em lugar nenhum. Entendeu? Mesma coisa eu falo, não discuta escatologia com as TJs. Não discuta, não perca tempo, você vai ficar dando volta. O problema delas não é escatologia. O problema delas é Cristo. Essa heresia perniciosa de negar a deidade de Cristo. Né? Então é isso, meus irmãos. Eu vou só deixar mais um versículo aqui, que é Isaías 9:6, muito conhecido. Porque um menino nos nasceu, menino no sentido de filho homem, né? Varão, esse é o sentido de menino, não do menino Jesus, da manjedoura, né? É no sentido do gênero de Cristo, um macho, né? Nasceu um macho, um varão, né? E aí fala, um filho se nos deu, esse é o sentido de filho de Deus, né? O governo está sobre os seus ombros. Pode ser mais claro que isso. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. Então aqui Cristo, né, é tratado como sendo o Pai. E ele mesmo falou dele mesmo, eu e o Pai somos um. Você quer que eu desenhe? Né? É a mesma coisa que Jesus falou, você quer que eu desenhe para vocês? Eu e o Pai nós somos o mesmo Deus. Sabe? E aqui Isaías está chamando Cristo de Deus forte e Pai da eternidade. Você quer mais claro que isso? O príncipe da paz. Isaías 9:6. É isso, meus amados. Vamos orar para encerrar aqui.